Lula ou Bolsonaro? Qual deles está ao lado de Deus? Essa pergunta divide opiniões, acende debates e mexe com o coração de milhões de brasileiros. Mas a verdade por trás dessa dúvida é muito mais profunda do que você imagina. E há um detalhe que muitos estão esquecendo. Antes de qualquer julgamento, é importante olharmos com atenção para os fatos. E, acima de tudo, lembrar que nossa análise aqui não é política, mas espiritual. Vamos começar com Lula. Em diferentes momentos de sua trajetória, ele demonstrou preocupação com aqueles que mais precisam, buscando políticas públicas voltadas à redução da pobreza e da desigualdade. Esse olhar para os marginalizados, em programas como o Bolsa Família, o incentivo à agricultura familiar e o aumento do acesso à universidade, reflete um princípio cristão essencial: o de cuidar do próximo, de amar e proteger os mais vulneráveis. Jesus nos ensinou em Mateus 25:40. Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Há algo profundamente cristão em toda a ação que devolve dignidade e esperança a quem sofre. Além disso, Lula tem procurado manter diálogo com diferentes religiões, aproximando-se de líderes católicos, evangélicos, espíritas e de outras tradições. Essa postura de abertura e respeito ecoa o mandamento de Cristo sobre empatia e amor universal. Afinal, o próprio Jesus se sentava à mesa com os diferentes publicanos, samaritanos e pecadores, para mostrar que o reino de Deus não é exclusivo, mas inclusivo. Mas nem tudo se alinha perfeitamente aos princípios da fé. Certas atitudes e declarações do petista geraram questionamentos entre cristãos sobre até que ponto suas palavras refletem humildade e temor a Deus. Em alguns discursos, ele ironizou ou criticou líderes religiosos, chamando-os de mercadores da fé. Uma fala que, embora tenha o propósito de denunciar hipocrisia, acabou soando como desrespeito à fé de muitos brasileiros. Além disso, em temas morais e familiares, suas posições nem sempre caminharam de acordo com os valores defendidos por boa parte do povo cristão. Ao se mostrar aberto a pautas como a legalização do aborto ou mudanças no conceito tradicional de família, ele provocou debates sobre o que realmente significa defender a vida e os princípios estabelecidos por Deus na criação. E quando o discurso se torna ríspido, quando a resposta vem com ironia ou confronto, muitos se perguntam: onde está a mansidão que Jesus tanto ensinou? O livro de Provérbios nos lembra que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Por isso, surge uma reflexão importante. Até que ponto o poder e a popularidade conseguem conviver com a simplicidade, a humildade e o temor ao Senhor? Houve ainda situações em que decisões políticas ligadas à corrupção e à ética pública mancharam sua trajetória. Mesmo que existam debates sobre responsabilidades e julgamentos, essas marcas fazem muitos cristãos se perguntarem: onde termina a justiça humana e começa o perdão divino? E como Deus olha para o coração de alguém que, apesar de falhas, busca redenção e tenta reconstruir sua imagem e propósito? Agora, olhando para Bolsonaro, vemos outra face da mesma moeda. Ele frequentemente destaca a importância da família tradicional, um valor profundamente presente em muitas interpretações cristãs. Em diversos discursos, exaltou a figura do pai, da mãe e o papel da fé como pilar da sociedade. Esse apego à família e à moralidade reflete passagens como Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Além disso, Bolsonaro se manteve próximo de líderes religiosos e, em alguns momentos, usou passagens bíblicas para inspirar seus pronunciamentos, colocando a fé no centro de sua identidade pública. Essa postura ressoa com parte da comunidade cristã
que valoriza princípios de ordem, disciplina e autoridade espiritual. O reconhecimento da fé como força que molda o caráter de um povo é algo que agrada a Deus. Afinal, um líder que reconhece sua dependência de Deus e valoriza a oração mostra que ainda há espaço para a espiritualidade na vida pública. Porém, também é necessário olhar com honestidade para o outro lado. Em várias ocasiões, Bolsonaro adotou uma retórica considerada por muitos como agressiva e divisiva. Palavras duras, respostas impetuosas e conflitos com adversários políticos ou jornalistas acabaram afastando o tom de humildade e mansidão que Cristo ensinou. Em Mateus 5:9, Jesus declarou: "Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus." Quando o discurso alimenta a polarização e o ódio, perdemos de vista o evangelho do amor. Além disso, algumas posturas em relação à empatia pelos mais pobres e ao diálogo com quem pensa diferente despertaram críticas até mesmo entre cristãos. A falta de compaixão em certas falas e o desprezo pelo perdão público podem parecer distantes da mensagem de Jesus, que sempre pregou misericórdia, reconciliação e serviço. Esses exemplos, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, mostram que nenhum líder é completamente alinhado ou completamente distante da visão cristã. Ambos, em momentos diferentes, expressaram atitudes que refletem princípios bíblicos e, ao mesmo tempo, ações que os afastam do coração de Deus. É o reflexo da natureza humana, imperfeita, falha, mas ainda capaz de buscar a verdade. E é justamente aí que surge a reflexão mais profunda. A fé verdadeira não deve se apoiar em figuras humanas, mas em Deus. Não é sobre Lula ou Bolsonaro, esquerda ou direita, mas sobre o que cada ação gera na vida das pessoas. Deus não escolhe partidos, ele observa corações. Ele não mede discursos, mede intenções. Talvez o maior erro da nossa geração seja buscar em líderes políticos aquilo que só o reino de Deus pode oferecer: justiça plena, compaixão verdadeira e paz duradoura. Quando colocamos nossa esperança em pessoas, nos frustramos. Quando colocamos em Deus, encontramos propósito. Nos próximos minutos, quero te convidar a refletir sobre algo maior. Como Deus vê cada decisão que um líder toma, não apenas pelos resultados econômicos ou políticos, mas pelo impacto espiritual sobre o povo. Aquele que governa com sabedoria, misericórdia e retidão está mais próximo de cumprir o mandamento de Miqueias 6:8. O que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Então, será que Deus está do lado de Lula ou de Bolsonaro? Ele está do lado de quem pratica a justiça, de quem busca o bem comum, de quem age com amor. Quando um governante promove a paz, protege os necessitados e respeita o sagrado, Deus se alegra. Quando um líder fomenta divisão, ódio e orgulho, o espírito se entristece, independentemente de sua bandeira política. Por isso, antes de escolher um lado, o cristão é chamado a olhar para cima. Deus não quer que seu povo brigue entre si, mas que interceda pela nação. A Bíblia é clara em 1 Timóteo 2:1-2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Nosso papel é orar, não idolatrar. É clamar para que o Espírito Santo toque o coração de quem governa, para que cada decisão seja guiada pela sabedoria divina e não pela ambição humana. Muitas vezes, nos deixamos levar pela polarização, acreditando que Deus está de um lado ou de outro. Mas a verdade é que Deus se importa com como vivemos nossos valores diariamente e com a forma como nossas escolhas impactam aqueles ao nosso redor.
Ele quer que o povo seja unido, que o respeito e a empatia guiem nossas decisões, mesmo quando há diferenças de opinião. Ou você acha mesmo que Deus quer ver você brigando com seu pai, sua mãe, um filho ou filha, irmãos desunidos, famílias destruídas? Não. Ele quer paz, reconciliação e amor em cada lar, começando dentro de você. No fim das contas, a pergunta "Deus está do lado de quem?" perde o sentido quando percebemos que ele não se prende a nomes ou partidos. O Senhor olha para o coração, para as atitudes e para a forma como cada um de nós reflete amor, compaixão e justiça no dia a dia. Ele valoriza gestos de bondade, palavras que trazem paz e ações que protegem os mais vulneráveis. A Bíblia nos lembra em Provérbios 21:3. Praticar a justiça e o direito é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Ou seja, mais do que debates políticos ou favoritismos, o que importa é viver os princípios de Cristo em cada escolha, em cada relação, em cada decisão. Portanto, não permita que a polarização destrua a sua fé ou os laços familiares e comunitários. Deus nos chama à união, ao perdão e ao amor que supera diferenças. Cada vez que você escolhe agir com compaixão, paciência e respeito, você está refletindo a vontade divina. O poder de transformar o mundo começa em nós, nas nossas atitudes diárias, no cuidado com o próximo e na maneira como tratamos nossos irmãos. Deus está presente ao lado de quem ama, perdoa e constrói pontes de reconciliação. Deus não está do lado de quem apoia Lula ou Bolsonaro, Ele está do lado de quem age com amor no coração. Você está de qual lado? Do Lula, do Bolsonaro ou do amor de Deus? Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe no WhatsApp, no grupo da família, dos amigos. Compartilhe com quem você ama, para que mais brasileiros possam refletir sobre o verdadeiro propósito da fé em meio às diferenças. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais mensagens de esperança e reflexão. Lembre-se, Deus está ao lado de quem escolhe amar, unir e transformar vidas todos os dias. De que lado você está?